Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença aqui na nossa reunião virtual para mostrar um pouquinho, falar um pouquinho de gestão de acessos, como ela ajuda os clientes nessa questão da transformação digital e como ela é importante, essa gestão de acessos durante esse processo de gestão de acessos, né, na transformação digital, que foi acelerado muito devido aí à nossa grande pandemia que está acontecendo e ainda está transcorrendo aí. Bom, gostaria de colocar uma apresentação na tela para vocês, antes de iniciar, né, sobre o tema que a gente vai discutir aqui hoje. Acredito que a apresentação já está na tela. Muito bem. Antes de iniciar também falando um pouquinho dessa nossa estratégia, da CyberArk, de como a gente pode ajudar as empresas nessa gestão de acesso, que é muito importante, principalmente com esse advento aí da transformação digital acelerada nas empresas, né? Colocando seus serviços na internet, disponibilizando isso para os seus clientes. É importantíssimo que essa gestão de acesso seja efetiva e segura. Bom, falando um pouquinho de mim, eu trabalho aí no mercado de TI mais ou menos por 20 anos. Estou aqui na CyberArk hoje, trabalhando principalmente com a área de gestão de acessos, na região da América Latina, né? 15 anos desses 20 focado em soluções de AM, na disciplina de AM. Eu sempre falo que a disciplina de AM é um grande guarda-chuva, onde você tem várias caixinhas e cada uma dessas caixinhas se conversam e essas caixinhas ajudam a você ter efetividade na gestão de acessos de forma segura, né? Então, coisas como IDaaS, Identity as a Service, Access Manager, Identity and Governance Administration, PAM, Privileged Access Manager, MFA, User Entity Behavior Analytics, dentre outras, né? Siglas de mercado, essas sopas de letrinhas aí, eu diria que quase que todas essas sopas de letrinhas aí eu já ajudei clientes, já fiz pré-venda, já ajudei implementações. Ali eu falo um pouquinho de CIEM, Analytics, porque eu já trabalhei também com essas duas áreas, CIEM voltado, claro, mais para a área de segurança da informação também, né? Assim como IAM é uma área dentro de segurança da informação, e também já trabalhei com soluções de Analytics. Deixo meus contatos, caso vocês queiram entrar em contato, fico muito feliz aí em ajudar vocês com o que eu puder. Bom, e por que é muito importante você ter uma gestão de acessos muito bem feita, muito segura, durante o seu processo de transformação digital? Aqui na CyberArk, a gente vem pregando, né, que qualquer identidade pode se tornar privilegiada em algum momento. A CyberArk, eu acredito que a grande maioria de vocês já devem ter ouvido no mercado, né? Ela é uma das líderes, né? Na parte que a gente toca a gestão de contas privilegiadas, né? Que com certeza é um dos pontos iniciais numa estratégia de AM, né? Você guardar as suas joias da coroa. E quais são suas joias da coroa principais? Os seus administradores, né? E a CyberArk já faz isso há muito tempo, né? Tomar conta dessas contas privilegiadas, fazer a segurança delas. E aí tem alguns exemplos: administradores de servidores, administradores de banco de dados, administradores de devices de rede, todo o ciclo de DevOps está entranhado de secrets, de APIs que são privilegiadas, aplicações e robôs, contas de serviço, arquivos de configuração, tudo isso, soluções de RPA, as identidades privilegiadas estão ali, você tem que manter segura essas identidades privilegiadas. Os terceiros que acessam a infraestrutura dos nossos clientes para fazer alguma tarefa administrativa, como entregar uma boa experiência para esses terceiros, não abrindo mão da segurança, né? Hoje, os processos tradicionais são muito inseguros. E por fim, e não menos importante, são as identidades que a gente chama de workforce, a força de trabalho, que são os funcionários, são os terceiros, não os terceiros de forma privilegiada, mas os terceiros que trabalham aí dentro das empresas, muitas vezes no back-office, relação de B2B, né, business to business, contractors, os clientes dos nossos clientes, né? O que são isso? O que são essas identidades? São as identidades dos clientes dos nossos clientes. Então, os nossos clientes provêm serviços para os clientes deles, né? Então, o Internet Banking tem um monte de identidade ali. Você tem que assegurar essas identidades, que é o tal do Customer Identity and Access Management. Um e-commerce também.
A identidade existe em algum lugar para aquele e-commerce, né? Como manter seguro essas identidades. E por que a gente vem pregando isso, que qualquer identidade pode se tornar privilegiada em algum momento? As identidades privilegiadas por conceito, que eu acabei de falar, isso é óbvio, né, para a gente que está no mundo de TI. Mas pensa ali nos empregados, nos terceiros, que não têm essas contas privilegiadas com acesso administrativos. Mas muitas delas, né, são privilegiadas no conceito do negócio. O que eu quero dizer com isso, né? Um vazamento de uma credencial através de um phishing que um funcionário caiu, se esse cara for do financeiro, essa credencial foi vazada, ele tem acesso a um ORP que está em SaaS, está numa nuvem. Ele somente com essa credencial, o atacante pode acessar essa aplicação e vazar informação muito importante dessa empresa. Então, é o que eu digo, que elas são privilegiadas no conceito do negócio. Mas não é só isso. Uma identidade não privilegiada, como de um funcionário, ela pode se tornar privilegiada no conceito de TI também, né? Muitas das vezes, e diria que a grande maioria das vezes, é a porta de entrada para ataques de ransomware, para vazamento de informação, e gerar indisponibilidade também dentro dos nossos clientes. Como que funciona isso? Eles conseguem, muitas vezes, de novo, através de phishing, né, credenciais válidas ou credenciais dormentes, ou acessos de VPN através dessas credenciais e põem o pezinho lá dentro da infraestrutura dos nossos clientes. Quando eles põem o pezinho dentro da infraestrutura, eles começam a buscar por outras credenciais, através de movimentos laterais, fazendo elevação de privilégios, e através desse escalonamento de privilégios, né, busca um hash de memória que tem um pouco mais de privilégio dentro da infraestrutura. E ele continua assim, consequentemente, até chegar numa conta privilegiada. Então, uma conta que não era privilegiada se tornou privilegiada. E aí o estrago a gente sabe que pode ser feito com uma conta privilegiada dentro de uma infraestrutura. E esse conceito, né, se aplica muito ao que o mercado vem falando, de que as identidades são um novo perímetro, as identidades são um novo campo de batalha. Por que isso? Né? Porque é o elo mais fraco hoje, né? A identidade, por mais que você tenha o seu perímetro bem delimitado, você tenha soluções de postura, soluções para verificar comportamentos dentro dos seus endpoints, isso não basta, porque se você tem um acesso válido, mesmo com usuário e senha, multifator, se de alguma forma o atacante conseguiu burlar o seu multifator de autenticação, isso daí é um grande perigo. Você tem a chave, você, por direito, essa identidade tem a capacidade de acessar as informações. Então, isso é muito importante. Outra informação muito importante, né? Na verdade, 80% de todos os ataques que acontecem hoje, isso também dados do relatório da Verizon, de vazamento de dados do último ano, são relacionados a vazamento de credenciais. Voltando um pouquinho naquela história, o elo mais fraco é a identidade. É muito mais difícil você buscar por uma nova vulnerabilidade numa aplicação, você aplicar um zero day para entrar dentro de uma infraestrutura. Isso é muito mais difícil para o atacante. É muito mais fácil buscar uma credencial através de várias formas, e uma das principais são as campanhas de phishing que esses atacantes acabam fazendo. E no meio de tudo isso, né, a infraestrutura hoje ela está espalhada. Infraestrutura híbrida, os nossos clientes têm os seus data centers, aplicações SaaS, infrastructure as a service, a infraestrutura está como plataforma as a service, pode acessar de diferentes lugares, o seu escritório, de casa, de um cybercafé, de diferentes tipos de dispositivo, e as identidades estão ali no meio, com as chaves para acessar toda essa infraestrutura. Não adianta. No fim do dia, quem tem a chave para abrir o cofre, abrir a aplicação, seja ela de forma segura ou não, são as identidades, porque elas têm o direito de fazer isso, desde que sejam legítimas. E por isso que a CyberArk, ela expandiu a visão dela, né? Não só para tratar as contas privilegiadas, que são muito importantes, mas também para tratar todos os outros tipos de identidade. Isso é demonstrado, né, um pouquinho nesse slide, né, com a nossa visão, botando um pouquinho no tempo, aí, os tipos de identidade, os tipos de aplicações que ajudam na segurança dessas identidades. Né? Então, a gente está falando, até pouco tempo atrás, o PAN era uma solução que ajudava somente no mundo de identidades privilegiadas.
soluções de IDaaS, de governance, né? Identity and Governance Administration, tinha um foco muito na força de trabalho. Soluções focadas em CIAM, Customer Identity and Access Management, né? Fazer a gestão das contas dos clientes dos nossos clientes, ou dos clientes, né? Desses clientes. Então, essas linhas estão se apagando. Se você pensar hoje, dentro da CyberArk, essas soluções hoje, essas siglas de mercado e essas identidades, elas são gerenciadas por módulos diferentes, mas totalmente integrados, que se conversam e trocam informações e usam características uma das outras. Isso é muito importante. E a gente tem uma visão num futuro bem próximo aqui dentro da CyberArk de que não vai existir mais essa distinção de solução versus o tipo de público. Você tem que fazer segurança de identidade, seja ela para qualquer tipo de identidade. E a gente está aplicando isso tecnicamente dentro da nossa solução, dentro das nossas soluções, na verdade. Esse discurso está muito alinhado aí que os grandes analistas de mercado vêm pregando. Então, o Gartner todo ano solta aí uma análise de mercado falando sobre as tendências de segurança e risco para cada ano. E em 2021, uma muito importante é o Identity First Security, que está muito alinhado com o que a gente vem pregando há mais de 2 anos aqui na CyberArk, né? Fazer segurança para qualquer tipo de identidade, seja ela humana, não humana, privilegiada ou não privilegiada. A CyberArk pode ajudar em outros pontos também, como o Cybersecurity Mesh, Vendor Consolidation para IAM, mas eu gostaria de destacar aqui para vocês esse ponto, que é um ponto muito importante para a gente. E abrindo um pouco o leque, né, desse mundo no nosso portfólio, a gente tem 3 grandes pilares aqui para fazer essa segurança de A a Z de identidade. Então, a gente tem a parte de Access, que é uma parte relativamente nova dentro do portfólio, mas ela foi acelerada através de uma aquisição que a CyberArk fez recentemente, tem mais ou menos 2 anos, de um produto de mercado chamado Idaptive, faz toda a gestão de acessos de identidades, independentemente do tipo de identidade. Tá? Ela permeia todos os módulos e soluções da CyberArk. Então, esse pilar visa aumentar a segurança da identificação e autorização das identidades dentro das aplicações, de diferentes tipos de aplicações, de novo, sejam elas aplicações de negócio ou aplicações de acessos com acessos privilegiados. Então, a gente está falando aí de, muitas vezes, da força de trabalho, dos clientes, mas também identidades privilegiadas. O pilar que está em azul aí para vocês é o pilar que a gente chama de privilégio, muito conhecido no mercado pelo nome CyberArk, né? Na verdade, a CyberArk representa aí, você pegar a Fortune 100, 60% da Fortune 100 utiliza a CyberArk para fazer a gestão das contas privilegiadas. E aí, essa gestão das contas privilegiadas, ela se abre aí em alguns módulos, né? O PAM, né? Privileged Access Management, que é Manager, que é a solução que ajuda na gestão das contas privilegiadas, mas a gente tem módulos separados que atacam também, e também integráveis, né, que atacam outras partes das contas privilegiadas. Então, o Remote Vendor Access, a gente está falando aí de gestão de contas privilegiadas de terceiros que acessam a infraestrutura dos nossos clientes. Como entregar esse acesso de forma segura, sem dar uma VPN para esses terceiros, né? Hoje é muito comum, ou o cliente dá acesso ao VPN, ou entrega um notebook da empresa com todas as soluções de segurança ali, que geram um alto custo, né? Tanto na gestão dessas senhas, quanto na gestão desse hardware. E a VPN, a gente sabe também que não é a forma mais segura, né? Você acaba entregando o IP interno da sua empresa para um terceiro acessar os servidores ali, mesmo que esteja muito bem delimitado, não deixa de ser uma porta muito crítica, né, quando você entrega o IP interno para um terceiro. A gente consegue fazer isso de outras formas, né, sem a necessidade de VPN, utilizando toda a capacidade de biometria, o onboarding todo controlado, sem precisar fazer criação de contas em Active Directory, nada. A gente faz o Just-in-Time provisionamento desse terceiro somente quando ele realmente necessita acessar aquele determinado recurso. Outro ponto muito importante, o Endpoint Privilege Manager. Esse é um módulo da nossa solução onde a gente visa proteger esses endpoints, sejam eles workstations de trabalho como servidores. E aqui, através da aplicação de 4
de 4 características, né, dessa solução, a gente consegue bloquear ataques de ransomware com uma forma muito efetiva. Não é uma substituição, uma solução de EDR, é um complemento que atua em outra camada. Então, quais são esses 4 elementos? O primeiro, remoção de contas de administrador local, né? Quando a gente remove a conta de administrador local, você já consegue diminuir muito a superfície de ataque de um ransomware. Segundo, controle de aplicações, elevar privilégios das aplicações, sejam aplicações de negócio ou aplicações privilegiadas, né, de gestão de infraestrutura, somente no momento que é necessário, com a identidade da pessoa, né, do funcionário, seja uma pessoa de negócio, um funcionário tradicional, como o de TI, utilizando múltiplos fatores de autenticação para você ter certeza que você consegue identificar assertivamente aquela identidade que está escalonando o privilégio, e ela pode fazer o escalonamento desse privilégio. O terceiro ponto é a blindagem dos processos de memória desses servidores. Então, um ponto primeiro que um ransomware ou um atacante vai buscar são os hashes de memória, né? Para começar a fazer movimentos laterais e verticais, escalonamento de privilégio com esses hashes. A nossa solução, ela blinda todo esse acesso à memória dos servidores e desktops, né? De workstations. E por último, que é muito importante também, prevenir o roubo de credenciais que estão fora da memória, né, da memória dos servidores, mas estão dentro de sessões de PuTTY, né, de um SSH, está dentro de arquivos de configuração, de FTPs, dentro de password managers que não são apropriados, né, a pessoa usa o browser, o password manager do Chrome para armazenar credenciais de negócio. Isso é a primeira coisa que um ransomware vai olhar também. Então, aplicando esses 4 fatores, a gente mostrou na análise do nosso laboratório, né, a gente testou mais de 3,5 milhões de ransomwares para verificar a efetividade da nossa solução, né, aplicando o conceito de remoção de contas de administradores locais, a gente conseguiu prevenir em 10% desses 3,5 milhões de ransomwares. Colocando o controle de aplicações, a gente conseguiu evitar 100%. Novamente, não é uma substituição para uma solução de EDR, é basicamente um complemento atuando em outra camada, né, uma camada um pouco mais preventiva. Cloud Entitlement Manager, a gente está falando de proteção de multicloud. A gente sabe que as 3 grandes nuvens públicas que existem hoje, né, GCP, Azure, AWS, elas possuem mais de 25 mil permissões que podem ser dadas. E como aplicar o conceito de least privilege nessa, ou de menor privilégio, né, dentro desse ambiente multicloud em nossos clientes? A gente tem uma solução em SaaS também. Todas as nossas soluções, gostaria de falar que elas são em SaaS, elas estão disponíveis em SaaS também. Algumas, elas só estão disponíveis em SaaS. E essa solução, ela, através de algoritmos de machine learning e a inteligência artificial, a gente consegue detectar o uso desses permissionamentos e integrar com a nossa solução de PAM, recomendar remoção de permissionamentos que não são utilizados e fazer todo esse mapeamento. Por fim, em verde, é o tratamento das identidades que a gente chama de identidades privilegiadas não humanas, né? Elas estão dentro do ciclo de DevOps, que eu falei anteriormente, através dos secrets que são compartilhados entre as aplicações. Elas estão em aplicações um pouco mais legacy, que você tem credenciais de serviço para executar, web servers, dentro de arquivos de configurações semi-estruturados, arquivos de configurações como arquivos texto, como proteger esse mundo aí, né? Não só o ciclo de DevOps, que é muito importante, que a gente ajuda, e a gente consegue fazer toda essa parte de segurança dos secrets, né? Toda aquela cadeia de toolchain que a gente sabe, de aplicações que tem dentro de um ciclo de DevOps, mas também de aplicações um pouco mais legadas, né? Robôs, soluções de RPA, web servers, como eu falei agora há pouco. E, agora, pensando um pouco nessa visão geral do portfólio, né? Qual é, aplicando a visão da CyberArk, a gente está criando um módulo de gestão de todos essas soluções, né, desses 3 grandes pilares, onde a gente quer trazer uma experiência unificada para qualquer tipo de identidade, seja essas identidades de administração da solução, como também de uso da solução.
E a gente está criando serviços compartilhados entre esses 3 grandes pilares, unificando agentes, criando um conector único para realizar a conversa da nossa nuvem, das nossas soluções SaaS, com o ambiente on-premise dos nossos clientes, né? Essa arquitetura que está sendo criada é totalmente nativa, né, utilizando as características nativas de nuvem, arquitetura serverless, e com uma visão holística da experiência SaaS para o usuário final. Isso está num futuro bem próximo. Claro que todas as soluções hoje já são integráveis, elas já compartilham de todos esses serviços, mas a gente quer trazer isso para um outro nível. A gente está trazendo para um nível onde você vai ter uma única console de administração com serviços compartilhados. Bom, passei aqui no slide sem querer, vou voltar. Tudo bem, eu falei um monte de coisa aqui para vocês, mas como que funciona isso na prática, né? Como que a CyberArk ajuda realmente, né? Como funciona isso, essa história de Identity Security, não fazer só segurança para as identidades privilegiadas, mas para qualquer tipo de identidade. O que eu vou tentar mostrar aqui para vocês com alguns print screens da solução, diria que é 20% do que a gente pode fazer, mas eu acredito que já vai despertar em vocês a curiosidade de como que essa plataforma está sendo... Na verdade, ela já funciona, né? Como essa plataforma funciona tanto para a experiência do usuário final, quanto para a experiência do administrador das nossas soluções. Então, vamos imaginar aqui uma pessoa que é da área financeira, ela está acessando o seu desktop, né? E o que ela faz quando ela está acessando o seu desktop? Primeiramente, vai entrar com seu usuário e senha, né? A gente tem a capacidade de... Isso é uma função opcional que a gente pode colocar dentro dos nossos clientes, que é multifator de autenticação já na tela de login dos nossos clientes, sem a necessidade de utilizar hardwares muito caros, como uma câmera infrared, que suporta o Windows Hello, utilizar um token, um hardware token que tenha suporte ao protocolo FIDO, que é um protocolo muito seguro, mas é um hardware token que não é tão barato, né? Nem toda empresa consegue distribuir isso para todos os seus funcionários. Então, utilizando métodos de multifator tradicionais, a gente consegue adicionar essa camada de segurança no logon da máquina, né? E aplicativos, client-server, por exemplo, que não tem suporte nativo a multifator, isso daí mitiga um pouco essa questão, né? Quando você já coloca na tela de login do usuário e na tela de desbloqueio esse multifator de autenticação. À direita ali vocês estão vendo o nosso aplicativo móvel, né? Para celular, onde a gente suporta, claro, iOS e Android, e esse aplicativo nos dá suporte ao single sign-on das aplicações web, que essa identidade já tem, então já aparece ali no aplicativo, como também suporte aos alguns multifatores de autenticação que a gente suporta. Um deles, muito tradicional, você fazer aprovação, né, com uma notificação de aprovar ou negar de uma autenticação, e também ter uma experiência totalmente passwordless via QR Code. Eu vou tentar exemplificar isso para vocês. Outro ponto importante aqui de tudo isso, e eu diria que a mensagem mais importante é que esse MFA não é um MFA simples. A gente está utilizando conceitos de User Behavior Analytics por trás. A gente captura todo o logon que acontece, seja ele via web, seja ele também através de um sistema operacional, ele já oferece para a gente uma infinidade de informações. Vou citar as principais, né? Tipo de sistema operacional que está sendo logado, se é uma aplicação web, o tipo de browser que está sendo utilizado, horário, dia da semana, geolocalização, geovelocidade, e dentre outros, são mais de 60 fatores que a gente consegue capturar. Então, a gente captura essas informações, nosso motor de User Behavior Analytics, com algoritmos de Machine Learning, a gente aprende como as identidades, cada identidade, a gente faz isso para cada identidade, como ela efetua o logon, né, dentro das aplicações, o seu comportamento. A partir do momento que a gente conhece isso leva mais ou menos para um funcionário tradicional umas 2 semanas, a gente passa a calcular o risco da identidade baseado em mudanças do comportamento. Às vezes, eu, Laurence, loguei às 8 horas da noite, num sábado, com um browser que eu não estou acostumado a logar. Isso, no nosso motor de User Behavior Analytics, pode fazer um cálculo de um risco para um risco alto. E, mesmo com usuário e senha, multifator de autenticação correto, eu posso negar uma autenticação. Ou eu posso pedir fatores de autenticação adicionais baseado nesse risco. Tá? Então, não é somente aquele contexto estático, se está vindo a autenticação do Brasil,
não está vindo de Brasil, bloqueia a autenticação, ou pede um multifator de autenticação adicional. Se o browser do cara é diferente, pede também um multifator de autenticação diferente. Está fora de um horário, isso são regras que a gente conhece, que a gente também pode colocar, mas o poder aqui está nesse motor de User Behavior Analytics, onde a gente mede o risco para cada identidade, e depois que eu conheço o comportamento dela, para cada autenticação. E se esse novo comportamento passa a ser o novo comportamento, o risco vai diminuindo e o motor de Machine Learning reaprende novamente. Bom, fiz o login. O que eu vou proteger logo depois que eu faço o login? A nossa solução de EPM. Você está vendo ali que tem um zoom aqui, né, na barra de tarefas do Windows, onde a nossa solução de EPM está executando e protegendo, aplicando o conceito de menor privilégio dentro de workstations, servidores, e fazendo aquelas 4 proteções que eu falei anteriormente, né, que são muito efetivas, principalmente para ataques de ransomware. Relembrando aqui elas, né. Primeiro, remoção de contas administrativas, então o usuário não tem conta de administração local aqui dentro da workstation servidores. Segundo, você escalonar o privilégio das aplicações e fazer o controle das aplicações utilizando o multifator de autenticação. Então, não precisa de uma conta administrativa para você escalona com a sua própria identidade, utilizando regras que são pré-configuradas. E um ponto muito importante, o vazamento de credenciais que estão em memória, então blindar essas memórias das workstations servidores. E o quarto e último, né, blindar contra vazamento de todas essas credenciais que estão armazenadas em aplicações de negócio dentro desses servidores workstations. Bom, depois disso, o que eu vou fazer? Vou logar nas minhas aplicações de negócio. Aqui é a telinha do nosso portal de Single Sign-On, onde o usuário vai acessar as aplicações que ele tem acesso, né? A ideia aqui é aplicar todo aquele conceito de User Behavior Analytics que eu expliquei na tela de login do Windows. Isso é válido e muito mais utilizado, porque numa aplicação web a gente tem muito mais informação quando a gente está fazendo o logon, né? Então, dentro daqueles 60 atributos que a gente consegue monitorar para conhecer esse comportamento do usuário. Então, ele vai entrar na tela de login. A gente tem a capacidade de ter experiência passwordless. Na verdade, eu digo que é keyboardless, porque você não precisa colocar nem a identidade do usuário, né? Você clica no nosso aplicativo, escana o QR Code e faz o logon. Claro que a gente também pode utilizar os métodos tradicionais. A gente é um provedor de MFA para qualquer tipo de caso de uso também, a CyberArk. Aqui o usuário está fazendo o logon com usuário e senha, nesse caso é um usuário do AD, escolhendo o seu método de autenticação aqui como Mobile Authenticator, vai chegar uma aprovação no seu celular. Você pode colocar para forçar a identificação da sua digital, do Face ID, ao mesmo tempo que está fazendo a aprovação dessa notificação. São todas políticas dentro da solução. Bom, fiz o login. Depois que eu fiz esse login, eu tenho as aplicações web. Gostaria que eu tenho direito de fazer o logon. Gostaria de salientar 3 aplicações que a gente tem aqui. Aplicação de Salesforce. Essa aqui, muito simples fazer, né? Fala os protocolos de mercado, de federação, SAML, Alpha, OpenID Connect, nesse caso estou fazendo via SAML. Então, está federado aqui, vou fazer o SSO, clico na solução do Salesforce e faço o login. Segundo, essa aplicação aqui, imagina que é uma aplicação web que ela está on-premises. Como que eu posso trazer essa experiência de multifator de autenticação, User Behavior Analytics? A gente aplica os conceitos de proxy reverse, então o nosso conector on-premise tem a visibilidade dessa aplicação web que está lá no seu data center. A gente traz esse acesso para a nossa nuvem, e quando a gente traz esse acesso para a nossa nuvem, a gente consegue aplicar o conceito de User Behavior Analytics, MFA e SSO para essa aplicação, que é uma aplicação on-premise, não está publicada, sem necessidade de VPN. Segundo, uma aplicação tradicional que muita empresa tem, muitas empresas têm esse tipo de aplicação, que são aplicações que não dão nenhuma forma de você integrar com o seu repositório de identidades. Então, não suporta protocolos de federação, não suporta uma integração via ODAP, não tem como você entregar. Basicamente, existe a identidade lá, tem o usuário e senha, entrega para o usuário esse usuário e senha, e o que ele vai fazer? Ele vai anotar no papel, vai pegar o password manager dele pessoal, um Keeper, um LastPass da vida, e colocar lá, que não é o melhor dos mundos, é pessoal, e a identidade está ali local, usuário e senha, e é isso. Trazer um monte de problema, né? Que essas senhas aí que estão jogadas ali num papelzinho ou no gerenciador de senha pessoal. Aqui a gente guarda esse usuário e senha na nuvem. A primeira vez que ele entra, ele faz o clique. Quando ele clica,
preenche o usuário e senha a primeira vez, as próximas vezes não vai pedir, e a gente traz a experiência de SSO também. Ponto importante aqui, lembrando, tá? Tá vendo esse ícone azul, esse escudo? Esse escudo quer dizer que a gente pode colocar camadas adicionais de segurança para as identidades para acessar essa aplicação. Então, para essas aplicações que estão protegidas. Então, a gente pode colocar gravação de sessão para uma aplicação de negócio. Um cara do financeiro, novamente, vai acessar o Salesforce, quero gravar a sessão dele. Isolamento de sessão, a gente pode bloquear copy and paste e também download daquela aplicação web, né, de características de aplicação web. E terceiro, autenticação contínua, verificar se o usuário está na frente do computador enquanto ele está acessando a aplicação. Aqui, um exemplo de uma gravação, isso tudo é feito na nossa nuvem, eu vou voltar aqui o slide. Basicamente, o que faz isso é essa extensãozinha do browser, você não precisa trocar proxy dentro da sua infraestrutura, passar por um proxy nosso, não. É feito localmente, a gente verifica se essa extensão está instalada, se não está, ele não vai conseguir acessar a aplicação. Tudo isso é enviado para a nossa nuvem, tudo isso é auditado, aqui um exemplo de um dos passos, né, de uma gravação de uma sessão, de uma sessão de Salesforce, a gente coloca aqui um highlight de onde está sendo mudado, por exemplo, fez o clique, os valores anteriores e os novos valores, você pode fazer busca, tudo isso é indexado, tá? Isso somente a gente faz. Outro ponto muito importante aqui. Laurence, tá bom, você falou bastante de identidades sem ser privilegiadas, e a CyberArk com identidades privilegiadas, onde permeia aí, né, todo esse mundo que você acabou de me falar, né, de gestão de acessos com segurança nessa identificação. Aqui é o mesmo portal de single sign-on, mas imagina agora que eu sou um administrador de servidores Windows, né? Sou administrador de servidores Windows, loguei no meu portal, passei por user behavior, coloquei meu multifator de autenticação, meu usuário e senha, e eu tenho a capacidade de logar nessas aplicações. Aplicações minhas de negócio também, eu posso acessar o ServiceNow, posso acessar o Salesforce, mesmo sendo um cara de TI, mas também eu tenho acesso à solução de PAN da CyberArk. E eu posso colocar controles adicionais quando eu faço o clique aqui nessa aplicação, né? Fiz o clique no PAN, ele vai me trazer para já logado no PAN com as sessões Windows, sou administrador de Windows que eu tenho capacidade de fazer o login diretamente do browser, né, com as contas privilegiadas que eu tenho essa capacidade, né. Aí o PAN, a gente tem uma infinidade de características que a gente tem aqui por trás. Se eu conectar, vai conectar na tela, vai conectar no servidor, vai gravar toda a sessão também privilegiada. Tá? Experiência de administração, mostrando um pouquinho da nossa visão e o que a gente está implementando. Então, isso aqui, imagina que o administrador, ele vai ter a capacidade de cada módulo da solução, o Remote Access, Cloud Entitlement Manager, o Endpoint Privilege Manager, a parte de SSO e MFA, todos os serviços compartilhados entre as aplicações, com uma visão única, toda em SaaS, gerenciado de um único ponto, utilizando conceitos de cada uma das aplicações e aplicando conceitos compartilhados. O que eu falei de gravação de sessão aqui é um conceito tradicional do PAN que a gente trouxe para a questão também de aplicações de negócio. Gostaria de agradecer o tempo de vocês. Muito obrigado, tenham um ótimo evento e a gente fica à disponibilidade para vocês aí, qualquer dúvida adicional. Tenham um bom dia.